A história de A Procura da Felicidade e as lições valiosas para sua vida. Chris Gardner conheceu seu pai com 28 anos e decidiu ainda criança que seria um pai melhor e presente. Isso vemos claramente ao decorrer da história pelo seu relacionamento com o filho, e vemos sua história em São Francisco no ano de 1981. Vemos Chris andando para lá e para cá com um trambolho grande nas mãos, que era um scanner de densidade óssea, portátil, que ele ganhava a vida tentando vender, mas que era muito difícil, pois não era bem aceito pelos médicos e hospitais, pois ele dava uma imagem mais densa que o raio-x, ou seja, pior, e ainda era 2 vezes mais caro. Ele tinha que vender 2 scanners por mês para pagar o aluguel e a creche do seu filho, e o problema é que fazia muito tempo que ele não conseguia vender um sequer. Eles estavam cheios de dívidas, com muitas contas atrasadas, como aluguéis, impostos e agora até multa de trânsito que fizeram apreender seu carro. O filho deles ganhou um presente de uma amiga de Linda, um objeto que estava na moda da época, o famoso cubo mágico, e logo no começo vemos ele completar um lado e parte dos outros lados, mostrando que ele era bom com lógica e matemática. Vemos Chris andando em uma calçada e passando na frente de um belíssimo e grandioso lugar, e ali mesmo ele vê um cara saindo de uma Ferrari, e com bom humor Chris diz: "Tenho 2 perguntas para você, o que você faz e como você faz?" E o dono da Ferrari logo explica que é corretor da bolsa e trabalha naquele grandioso lugar, e Chris pergunta se precisa de faculdade para aquilo, e ele diz: "Não, só precisa ser bom com pessoas e com números." E nessa parte vemos uma cena icônica, onde Chris admira aquela movimentação e pensa: tanta gente parecia tão feliz, por que eu não podia ser como eles? Sua esposa, chamada Linda, fazia muitas horas extras no trabalho e ainda tinha dias que precisava buscar o filho deles, chamado Christopher, e voltar ainda para o trabalho. Em casa, Chris comenta com a esposa que vai ver a possibilidade de um emprego, que estão contratando e sempre foi bom com números e tal. E quando fala que é de corretor, ela debocha, dizendo para ele que é melhor ser astronauta. Eles acabam discutindo e ela diz que está há 4 meses fazendo hora extra, para ele focar em vender os scanners, ou tentar devolvê-los aonde comprou. E ele explica que não tem como devolvê-los, e que vender é o que ele está se esforçando para fazer faz tempo. No dia seguinte, Chris passa na bolsa para se inscrever e tentar essa oportunidade. E antes de entrar, ele deixa o scanner e uma gorjeta para uma hippie ficar ali com ele, pois não queria entrar com um trambolho na bolsa de valores. No meio da inscrição, conversando com o executivo, ele vê pela janela a hippie correndo com seu scanner, e logo parte atrás dela, correndo a todo vapor, mas ela foi mais rápida e conseguiu fugir. Esse programa que Chris se inscreveu aceita 20 candidatos a cada 6 meses, e apenas um consegue a vaga. E na folha de inscrição, vemos 3 linhas em branco para preencher com cursos específicos, coisa que o Chris não tinha. Aí já vemos as desvantagens dele para a vaga. Com tantos conflitos e preocupações, Chris passa noites em claro com insônia e ansiedade. De dia, vemos um comercial falando do cubo mágico, que o mais rápido a concluir foi um professor da Universidade de São Francisco, que levou apenas 30 minutos para resolvê-lo. Guarde essa informação para mais tarde. Saindo para trabalhar e levar o filho na creche, Linda diz: "Vai voltar sem isso hoje, né?" Falando sobre o scanner. E Chris responde: "Sim, já pode dar tchau para ele." E novamente, ele vai até a bolsa de valores, na expectativa de encontrar o cara da Ferrari, que era chefe do RH de lá, na esperança de mostrar que era apto para a vaga, pois era bom com números e pessoas. Então entrega a ficha de inscrição, mas sem conseguir muita atenção do executivo, e recebe apenas um "beleza, a gente te liga depois." Saindo de lá, ele liga no orelhão para um potencial cliente do scanner, e de repente vê a hippie que o roubou. Ela estava entrando em um ônibus. Um fato importante para entendermos o quão ruim estava a situação de nosso Chris é saber que eles gastaram toda a poupança deles em scanners, e vemos que compraram muitas e estavam muito felizes, pois eram aparentemente revolucionários e uma excelente oportunidade. E o problema é que eles não sabiam que os médicos e hospitais consideravam essas máquinas desnecessárias, e se ele perdesse uma dessas máquinas era como perder 1 mês de contas pagas. Ele vai correndo desesperado atrás da hippie, chega a tempo no ônibus e recupera o scanner. Logo após, ele busca o filho na creche e a criança já comenta: "Esqueceu que disse pra mãe que não iria voltar com a máquina, e ainda por cima agora é 2. Chegando em casa, ele já se depara com a expressão de descontentamento da esposa. Logo depois, ele tenta se explicar e ela o recebe muito frustrada, dizendo que todo dia é a mesma coisa, e ele diz que vão sair daquela situação ruim, e ela só diz que já ouviu essa historinha quando estava grávida, e que não confiava mais nele. Depois disso, vemos Chris indo à bolsa de valores e encontrando o cara da Ferrari, e se esforçando para falar com ele novamente. Mas o executivo não dá atenção, e diz que está indo para Mill Valley. Mas Chris, para conseguir falar com ele, inventa que também está indo para lá, se podiam dividir a corrida do táxi. E assim vão indo, Chris se esforçando ao máximo para se provar para o executivo,
executivo, mas ele estava muito ocupado tentando resolver um cubo mágico, falando que aquilo era impossível de se resolver. E Chris, na tentativa desesperada de se provar para o executivo, pede para tentar, dizendo que ele consegue completá-lo. Ele corre no esforço de combinar as cores do cubo, que o executivo deixou todo embaralhado, e mesmo com o carro em movimento e o corretor da bolsa dizendo que ele não vai conseguir, Chris começa a completar alguns lados do cubo, até que, chegando ao destino, ele consegue resolver a tempo, deixando o executivo boquiaberto e subindo imediatamente no conceito dele. O corretor sai do carro e o inesperado acontece. Ele esquece de pagar a parte dele da conta, e Chris diz que vai descer 2 quadras dali. Já vendo que a corrida estava dando $18, ele tinha apenas $5 na carteira. E quando o carro parou, Chris desce correndo, já se desculpando e dizendo que era pro executivo pagar. Ele entra depressa na estação de metrô mais próxima, mas vê que o taxista ainda está correndo atrás dele. Chris pula a catraca e entra desesperado no metrô, que já estava fechando as portas, e infelizmente fecha nos seus braços, fazendo ele perder um scanner que cai no chão da estação perto de um morador de rua. Após isso, vemos Chris no orelhão ligando para a esposa dele, que atende frustrada dizendo que perdeu o turno de trabalho pois ele não chegou a tempo para ficar com a criança, e já dando a notícia que estava arrumando as coisas e indo embora dali, e levando o filho deles junto. Chris, na frustração, voltando para casa, pensa uma frase motivacional de Thomas Jefferson, que fala sobre a busca da felicidade, e conclui que era uma coisa que nunca ia consegui-la, por mais que buscasse. Ele chega em casa desesperado e vê que infelizmente Lida realmente foi embora, juntamente com seu filho, levando todas as roupas. De repente o telefone toca, e é o executivo, perguntando se ainda quer conversar com ele. Então que ele vá de manhã depois de 2 dias no escritório. De manhã ele vai atrás de Linda, e acabam discutindo, com Linda falando que era totalmente infeliz. E Chris a manda procurar a felicidade, mas deixar o filho com ele. Logo após, com eles já em casa, batem na porta dele, e vemos que é o proprietário do imóvel cobrando o aluguel, ou melhor, já vindo despejá-lo, falando para sair até o dia seguinte, que os pintores já iriam para lá. E Chris diz que não dá, que precisa de mais tempo, que ele mesmo pintaria o imóvel. Então o proprietário aceita e o dá mais 1 semana de prazo, contanto que ele pinte o apartamento. Já no dia seguinte, enquanto Chris pinta o imóvel, alguém bate na porta, e era policiais conduzindo ele para a delegacia. Era sobre as multas de trânsito do carro de Chris, que ele não pagou, e naquele momento ele não tinha dinheiro para pagar, então é informado que ele tem que ficar preso até o dia seguinte às 9 horas da manhã, mesmo tendo um filho pequeno para cuidar e a entrevista às 9h30 da manhã. Então ele pede para Linda pegar o filho e vir à noite preso na delegacia. No dia seguinte, assim que liberto, ele já corre para a entrevista, lembrando que ele está todo desarrumado e sujo de tinta, mas não daria tempo de passar em casa. Então, já lá, ele é chamado e toma coragem de ir, chegando na sala da entrevista com vários executivos, inclusive o homem da Ferrari, todos com expressão de espanto. Aí nosso humilde batalhador começa a falar. Ele diz: eu estava lá fora, meia hora tentando inventar alguma história que explicasse por que estou aqui desse jeito, apontando as qualidades que vocês admiram, como dedicação, seriedade, trabalho em equipe, mas não consegui inventar nada. E o que houve foi que eu fui preso por não pagar multas de trânsito, e que antes disso estava pintando meu apartamento, e tive que correr direto pra cá. E os executivos riram e demonstraram interesse, e perguntam pro dono da Ferrari se as outras vezes que ele viu Chris, ele estava vestido desse jeito. E ele diz que não, que sempre está de paletó e gravata. Aí perguntam pra ele quantos alunos tinha nas turmas que ele foi o primeiro da classe. Ele diz que em uma 12 alunos e na outra 20 alunos, mas já muda de assunto, vendo que apenas aquilo não o beneficiaria. Então ele diz: olha, eu sou o tipo de pessoa que se você fizer uma pergunta e eu não souber a resposta, eu vou dizer que eu não sei, mas aposto que eu sei achar a resposta e eu vou achar a resposta. E o executivo logo pergunta: o que você diria se alguém fizesse uma entrevista sem paletó e gravata e eu contratasse essa pessoa? E Chris diz que o contratado devia ter uma calça muito bacana. Eles riram e mostraram que gostaram da entrevista. Logo após, ele se encontra com o cara da Ferrari, que diz que ele causou uma boa impressão, mas Chris diz que depois dá uma resposta sobre estágio, explicando que ele não sabia que não tinha salário e que as coisas estão difíceis. O executivo, surpreso, aceita e dá até a noite para ter resposta. O problema era que além desse estágio não ter salário, ele tomava muito tempo do dia, e era de um período de 6 meses. De cada 20 candidatos, apenas um passava, e o único recurso que ele tinha para 6 meses era 6 scanners. Ele ainda ia tentar vender, e se conseguisse, talvez teria algum dinheiro. Linda chega em casa com o filho no colo, ainda dormindo, avisa que vai para Nova York para um emprego no restaurante do seu cunhado. Conversam sobre quem ficará com Christopher e decide que vai ser o
pai, e ela vai embora. Chris fica nitidamente sem chão. Logo após, ele liga para a secretária do cara da Ferrari e diz que vai querer a oportunidade de estágio. E eles se mudam do apartamento, pois foram despachados. Vão para o hotel a 2 quadras de distância, pois lá pagam por diária e por só um quarto. Em seguida, vemos uma cena icônica. Chris e seu filho jogando basquete. Chris comenta para o seu filho que ele não será bom em basquete, para não focar naquilo. A criança fica muito chateada, então Chris nos dá uma lição de vida. Ele diz: olha, nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer algo, nem mesmo eu. Se tem um sonho, tem que correr atrás. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai. Então, se você quer alguma coisa, corre atrás e ponto. Após isso, tem uma cena que Christopher diz algo e acha uma lição muito legal. Um dia um homem estava se afogando e um navio passa e diz: você precisa de ajuda? O homem diz: não, obrigado, Deus vai me salvar. Passa outro navio e perguntam: você precisa de ajuda? Não, obrigado, Deus vai me salvar. Então ele se afogou e foi para o céu e perguntou para Deus: por que não me salvou? E Deus disse: eu enviei 2 enormes navios para te salvar, seu bobo. Parece besta, mas gera uma reflexão. Às vezes a oportunidade está debaixo do nosso nariz. Temos que fazer algo para acontecer, ao invés de esperar cair do céu. Então vemos Chris finalmente vendendo um scanner. Aí ele começa o estágio. Um gerente liderando os candidatos explicando sobre o trabalho. O papel dos candidatos é prospectar clientes, ou seja, conseguir investidores para a empresa. E Chris vê que a conta é simples. X números de telefonemas é igual a X visitas de clientes, que é igual a X números de dinheiro na conta da companhia. Nessa parte, ele conversando com o executivo que o entrevistou, ele vê um morador de rua com seu scanner e logo corre atrás dele, chegando a ser atropelado, perdendo o ladrão de vista e ainda perdendo um de seus sapatos, tendo que voltar para o estágio 100. Chris era um lacaio do gerente. Ele pedia tudo para Chris, que buscasse café, lanche e tudo mais, desvalorizando totalmente nosso personagem. Chris já começa aí ficando sem dinheiro de novo, já sendo cobrado para pagar o hotel. Ele tinha que ir atrás de clientes para tentar vender o scanner, ir para o estágio na bolsa e ainda correr para buscar seu filho e ir para o hotel, tendo que conciliar tudo. Normalmente quem conseguia mais clientes era contratado e todos corriam para isso, mas todos tinham o privilégio de ficar até 7 horas. Já Chris tinha que sair às 4 para buscar seu filho, tendo que fazer em 6 horas o que o restante fazia em 9, e se esforçava o máximo para aproveitar o pouco tempo. Não desligava o telefone entre as ligações, não bebia água para não precisar perder tempo indo ao banheiro, e viu que com isso conseguia 8 minutos a mais, mas mesmo com tudo isso, em 2 meses não fechou com nenhum cliente. E aqui vemos uma oportunidade. Ele liga para o presidente de um fundo de pensão e de repente o empresário se interessa e pergunta se ele pode estar lá em 20 minutos para conversarem, que tinha desmarcado um compromisso e mais tarde teria jogo. Então Chris corre e já no meio do caminho é interrompido pelo gerente pede tudo, que manda Chris estacionar o carro dele, fazendo ele perder mais tempo. Chris chega na empresa e é informado que o empresário acabara de sair. Indo embora, ele vê que foi multado no carro do gerente, fazendo ele gastar o pouco dinheiro que tinha com a multa. Após isso, vemos Chris e seu filho indo no condomínio do empresário. Ele é atendido pelo empresário e logo já pede desculpa por não ter chegado a tempo, quando haviam marcado. Diz que passou lá só para pedir desculpa e mente dizendo que iria pro jogo. Por sorte, o empresário os convida para ir de camarote com ele, e Chris aproveita a oportunidade para tentar um tempo com ele e se aproximar mais. Nitidamente, Chris não aproveita nada do jogo e só está preocupado com a chance de fechar com o cliente, mas o empresário já diz para ele se acalmar que ainda não tinha intenção de deixar seu dinheiro para a empresa de Chris cuidar. Dentro de 4 meses, ele vendeu todos os scanners que tinha. Parecia que estava tudo indo bem, até chegar uma carta que os trouxe de volta à terra. Uma carta da Receita Federal. Se você não pagar seus impostos, suas contas e o dinheiro que estavam nelas, sem aviso nenhum, era bloqueado, deixando Chris apenas com $21 na carteira, falindo totalmente o nosso personagem. Lembrando que além de Chris estar sem dinheiro, agora ele estava sem nenhum scanner para vender, então ficou sem saída totalmente. Ele vai com o filho a um parque e ali de repente vê um morador de rua com o scanner e o consegue de volta, então ele já começa a tentar vendê-lo, até tarde da noite. Ele chega a conseguir um médico interessado, mas na hora de testar para vender, o scanner está quebrado, com o médico falando para ele voltar quando estivesse pegando, fazendo ele perder a venda naquele momento que ele tanto precisava. Voltando ao hotel, já super frustrado, Chris vê suas coisas fora do quarto, e até trocaram a fechadura para ele não entrar novamente, despejado mais uma vez, e ainda tarde da noite. Ele fica sem chão, e seu filho entra em desespero vendo aquela situação. Aí ali eles vão embora, deixando quase tudo deles. Eles vão para a estação de trem, e lá ficam sentados em um banco. Seu filho
chateado, puxa um assunto falando que o morador de rua falou que o scanner era uma máquina do tempo, mas que não era. E Chris, como um bom pai, aproveita aquele assunto e diz que era assim, que era só apertar um botão e fechar os olhos que eles iriam para outro lugar. Eles fazem isso e vão para a época dos dinossauros. E Chris diz que precisam ir se esconder em uma caverna e leva seu filho pro banheiro da estação e tranca a porta. Ali seu filho dorme no seu colo e Chris segura a porta, chorando, com gente batendo na porta para eles saírem. No dia seguinte, depois do estágio, vemos Chris indo a um albergue para pedir um quarto para conseguir ficar com seu filho e tentar arrumar o scanner. E a moça informa que ali só é permitido mulheres e crianças, que só daria para Christopher ficar. Chris não quer ficar separado do filho e se recusa, então ela indica um outro albergue, que ele teria que correr para pegar a fila a tempo. As luzes do abrigo se apagam, seu filho dorme e Chris acha um canto com a luz e vira a noite tentando arrumar o scanner, mas logo a lâmpada que tinha acesa queimou. Após isso, vemos Chris correndo ainda mais no estágio para chegar a tempo de pegar a fila do abrigo e não dormir na rua. Saindo do estágio, vemos Chris pegar o número de mais um possível cliente e em seguida falar com o executivo que o entrevistou, que o disse que esqueceu a carteira na empresa e precisava de $5 emprestados. Chris se oferece para ir lá pegar a carteira, mas o executivo diz que está com pressa e Chris, com pouquíssimo dinheiro na carteira, o empresta, ficando ainda mais duro. Chegando no albergue, acabam as vagas e nosso personagem chega até doar sangue para conseguir $20, comprando uma lâmpada e uma peça para arrumar um scanner. No dia seguinte, ele consegue acender uma luz de madrugada no abrigo e arrumar o scanner quebrado, conseguindo vendê-lo no dia seguinte a $250, que é igual a 4 semanas de oxigênio para conseguir respirar. E já diz ao filho que vão voltar a um hotel, e o coitadinho até diz que podem ir para a caverna se precisarem. Nessa cena, vemos ele conseguir mais um cliente e temos uma reflexão que diz: desde criança, quando tirava A em matemática, ele tinha certeza de tudo que poderia ser e que nunca seria um fracassado. Vemos ele conversando com o cara da Ferrari, que comenta que ele trouxe 31 contratos para a empresa e fez um fantástico trabalho. Chris continua firme com as ligações, até que o gerente o chama. Ele vai para a sala dos executivos, dessa vez de paletó e gravata, coisas que o entrevistador até comenta, e Chris diz que pensou em ir com uma camisa nova, pois hoje seria seu último dia. O executivo agradece, mas pede para ele usar uma no dia seguinte, pois seria seu primeiro dia contratado. Chris exala uma euforia sem tamanho, e o executivo até devolve os $5 emprestados, e Chris explica que essa parte finalmente é a hora da tão procurada felicidade, que buscava há tanto tempo. Tempos depois de iniciar sua carreira na bolsa de valores, Chris abriu sua própria corretora, e em 2006 ele vendeu parte minoritária da sua empresa em uma transação multimilionária.